Boa noite, bem-vindos ao quinto SEI, Seminário de Experiências Inovadoras em Educação. Meu nome é Sérgio Godinho, eu sou diretor da Escola da Serra, de Belo Horizonte, uma das escolas mais diferenciadas do país, reconhecida pelo MEC como referência em inovação e criatividade na educação básica. A Escola da Serra é a organizadora do SEI, que já está em sua quinta edição. Vale dizer que todas as anteriores foram maravilhosas pela qualidade das palestras, pelo conhecimento dos palestrantes, pelos debates e pelos temas extremamente significativos. Nós temos, no apoio à realização deste evento, as escolas afiliadas à Rede Escola da Serra, como também as instituições parceiras Síntese Educação Corporativa e a Learning One-to-One. Nós acreditamos que a educação é um contexto muito mais afeito à cooperação do que à competição. E nosso intuito é propiciar um espaço de troca que enriqueça a todos. Ao contrário de objetos concretos que reduzem o seu tamanho ao serem divididos, conhecimentos e experiências se expandem ao serem compartilhados. Que este encontro nos torne maiores. Eu gostaria de começar apresentando a nossa facilitadora gráfica, Mayara Smith. Mayara? Mayara, ela é multiartista, pesquisadora e designer gráfica. Ela pesquisa a identidade e o corpo negro, principalmente feminino. Faz parte da coletiva Negráfrica, um projeto de produção experimental artística. A Mayara ela vai fazer o registro gráfico do encontro, que será enviado aos participantes por e-mail, junto com o link da gravação do evento, caso vocês queiram revê-lo em todo ou em alguma parte, ou se quiserem compartilhá-lo com alguém. Esse evento estará também sempre no canal do YouTube da Escola da Serra. Hoje nós temos, para discutir esse tema tão importante, tão sensível, educação antirracista, possível, não só possível como necessária. Nós temos as educadoras Ana Lúcia Silva Souza, que é mestre em Sociologia e doutora e pós-doutora em Linguística Aplicada, e é autora da obra Letramentos de Reexistência, Poesia, Grafite, Música, Dança, Hip-Hop, da editora Parábola. Em seguida, vamos ouvir Yara Félix, que é geógrafa, doutora em Estudos do Lazer, Cultura e Educação, pela UFMG, professora e gestora educacional, sendo atualmente assessora especial da Subsecretaria de Desenvolvimento da Educação Básica da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, e é militante do movimento social negro no fomento à construção de escolas antirracistas. Nós vamos ter a fala de cada um dos palestrantes por cerca de 20 a 30 minutos, e, no final, teremos um debate guiado pelas perguntas da plateia. Vocês podem e devem enviar perguntas às palestrantes, mas elas devem ser feitas exclusivamente pelo campo Q&A, que está aí na parte inferior da tela de vocês. Se não estiver aparecendo, basta passar o mouse no final da tela, que ele aparece junto com outros ícones. Q&A, infelizmente, ainda em inglês, as iniciais de question and answer, quer dizer, perguntas e respostas. Então, é por aí que vocês vão enviar as perguntas, e nós solicitamos que vocês escrevam suas perguntas de uma forma bastante clara e concisa, para que nós possamos ter mais facilidade na seleção e na compilação dessas questões para serem apresentadas às palestrantes. Bom, vamos chamar, então, a nossa primeira palestrante, professora Ana Lúcia Silva Souza. Professora, por favor. Olá, boa noite. Todas as pessoas me ouvem? Vem.
Prazer imenso estar aqui com vocês nessa noite, com esse debate, essa discussão bastante importante e, para mim, na realidade, fundamental, né, na minha vida. Agradeço imensamente o convite que me foi feito pelo diretor pedagógico, professor Hércules. Agradeço a Sérgio Godinho, diretor-geral da Escola da Serra, e toda a equipe de apoio que ficou em contato essa semana, trabalhando, né, para que esse evento ocorresse aqui, como vai ocorrer, da melhor forma possível. Então, eu vou fazer aqui uma apresentação que eu preparei juntamente com a professora Yara, né? Nesse quinto SEI, né? Educação, Seminário de Experiências Inovadoras em Educação, e hoje nós estamos aqui pautando, né? Educação antirracista, possível e necessária, e eu fiquei até pensando, né, na pertinência de inverter necessária e possível. Eu tenho a minha trajetória bastante toda, né, na realidade, calcada nessa discussão. Eu venho das ciências sociais e também da linguística aplicada, e tenho pensado, trabalhado e elaborado materiais que vêm nessa direção de pensar uma educação antirracista. E a conversa que eu preparei hoje, ela dialoga muito com várias iniciativas que já vêm sendo feitas e algumas que precisam ser aprimoradas e outras que ainda não estão sendo feitas. E eu trago aqui, então, 3 marcos legais extremamente importantes para a gente pensar a educação antirracista, mas pensar essa educação para além da chave da valorização, pensar também na chave da reelaboração, da reorganização curricular e pensar na chave das relações cotidianas. Ou seja, quando nós estamos pensando numa educação antirracista, nós estamos pensando numa mudança de mentalidade, nós estamos pensando numa mudança de ação, numa mudança de postura, e nós estamos pensando numa tarefa que é para toda a sociedade brasileira. E exatamente nesse momento, em 2021, né, nós temos aí um primeiro marco que eu quero conversar e apresentar para vocês, que é a Conferência de Durban. A Conferência de Durban, ela faz esse ano, né, 20 anos. Então, essa conferência, ela traz para a gente uma possibilidade de trilhar um caminho que mundialmente é conhecido, reconhecido e referendado como extremamente importante para pensarmos uma sociedade melhor para todas as pessoas. Isso é fundamental. Essa conferência de Durban, ela acontece em 2001, ela acontece na cidade de Durban, na África do Sul, promovida pela ONU, e ela congregou, ela juntou diversos países, e desses países, representantes governamentais e não governamentais. Por que eu enfatizo a representação, né, a participação não governamental? Por quê? Quando nós estamos falando de educação antirracista, nós precisamos começar a pensar que um olhar recai necessariamente sobre a escolarização, sobre a educação formal, sobre a educação como um direito, sobre a educação como política pública. O outro olhar recai sobre um processo de escolarização gestado, trilhado, vivido desde muito, em especial pelos grupos socialmente minorizados, que, para além da escola, cuidam do seu processo educativo.
esse processo educativo ele tem sido fundamental para sustentar essas vidas numa sociedade bastante desigual, como nós conhecemos, né, como nós vivemos. E Durban, aqui no Brasil, foi um momento extremamente importante, por quê? Né? Ele junta todas essas organizações não governamentais, esses coletivos, esses movimentos, para, juntamente com os governos, também o brasileiro, ir até Durban e levar as suas agendas e, dentro dessas agendas, a sua pauta. Eu destaco aqui uma instituição extremamente importante no Brasil, que é o Instituto da Mulher Negra, o GLEDES, que surge há muito tempo no Brasil e até hoje é uma de nossas referências, né? E essa organização, ela foi uma das responsáveis, né, por aglutinar uma série, um conjunto gigantesco de coletivo de mulheres que, organizando recursos próprios de diversas fontes, conseguiram ir até Durban, numa delegação muito importante, né, e fazer, juntamente com o governo brasileiro, um movimento que traz uma assinatura dessa declaração de Durban que foi adotada em 2001. Por que esse é um marco legal? Porque essa declaração de Durban, ela traz também um plano de ação. Então, quando hoje nós falamos de educação antirracista, essa educação nos últimos anos, nas 2 últimas décadas, ela vem sendo muito apoiada na declaração, que tem mais de 200 artigos, e logo no seu parágrafo 1 diz: o racismo e a discriminação racial, xenofobia, intolerância correlata ocorrem com base na raça, cor, descendência, origem nacional ou étnica, e que as vítimas podem sofrer múltiplas ou agravadas formas de discriminação calcadas em outros aspectos correlatos, como sexo, língua, religião, opinião política ou de qualquer outro tipo, origem social, propriedade, nascimento e outros. Então, vejam que quando nós estamos falando numa educação antirracista, sim, o foco é pensar a questão racial, mas a questão racial, em especial no Brasil, ela tem uma inter-relação com outras agendas e outras pautas, assim como tem no mundo, né? Então, nós estamos aqui dizendo que, ao tratarmos da educação antirracista, nós estamos também pensando outras questões que estão nos corpos, na vida das pessoas todas, né? De alguma forma, nenhuma pessoa está livre de sofrer alguma discriminação. A grande diferença é que é preciso compreender os conceitos: discriminação, preconceito, estigma, estereótipo e racismo. Quando nós estamos falando sobre racismo, nós estamos falando de uma hierarquização de corpos, né? E nesse sentido, nós vivemos aqui na história do Brasil um processo de embranquecimento por conta da nossa herança de escravização econômica. Então, pensar a escravização é necessário, porque é desse processo que a gente vai poder compreender de que forma o Estado brasileiro precisa das ações afirmativas, uma vez que esse mesmo Estado, em diversos momentos de sua história, negou às populações indígenas, às populações negras, o direito à vida digna, à moradia, à educação, enfim. Então, essa declaração de Durban, ela é um documento extremamente importante e que ela deveria ser lida, né, compreendida em todas as instituições, principalmente nas instituições de ensino, porque quando o Brasil assina esse documento, ele reconhece que é preciso intervir em vários setores para que essas correções, essas dívidas, né, sejam pagas, vamos assim dizer, e a educação é um desses elementos, é um desses aspectos extremamente importantes. A Declaração de Durban, ela é importante porque ela abre a chave para pensarmos, então,
Se a educação antirracista ela pretende valorizar a cultura africana, afro-brasileira, se ela pretende repensar currículos, é necessário conhecer essa história. É necessário que a gente reconte uma história ainda pouco contada no Brasil. E a declaração, então, ela traz para a gente a possibilidade de conhecer essa história. Muito, muito do que a gente conhece hoje, né? Nas escolas. Eu creio que nós estamos no mês de novembro, né? E muitas escolas pensam, 20 de novembro, nós precisamos pensar alguma atividade para o dia 20 de novembro. De onde vem, em grande parte, né, essa obrigatoriedade ou esse compromisso de algumas escolas de pensar pelo menos 20 de novembro? Ela vem a partir da alteração na nossa Lei Maior de Educação e uma alteração feita por esse segundo marco legal. Então, se Durban ela traz a declaração, ela traz esses compromissos para o país, a Lei 10.639 e, posteriormente, a Lei 11.645 são marcos importantíssimos no Brasil, e essas duas leis que modificam a LDB, elas vão falar especificamente da educação, né? Então, aqui a gente tem o artigo 79, o 26A e o 79B. O 26A vai falar da obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira nas escolas, e o 79B vai falar do Dia Nacional da Consciência Negra, que é um dia que a gente reverencia Zumbi dos Palmares, criando uma narrativa de um herói, de uma possibilidade, né, de criarmos, entre tantos heróis eurocêntricos, entre tantos heróis da colonização, um herói negro, né? Um herói que funda, que é um dos mitos, né, fundadores aí de Quilombo dos Palmares. É importante, e esse artigo 79A, quando a gente lê a Lei 10.639, que ela é uma página, a gente vai ver que tem um artigo que foi vetado. O artigo 79A dizia que os cursos de capacitação de professores deverão contar com a participação do movimento afro-brasileiro, das universidades, instituições de pesquisa, enfim. O veto desse artigo, ele deixou de fora muito conhecimento que hoje eu, né, como uma das pesquisadoras, tenho o prazer e a alegria de trazer essa ideia, dizendo, olha, existe uma história da educação, uma história dos movimentos sociais, em especial dos movimentos negros, que a gente pouco ou nada conhece. Então, esse artigo 79, ele é importante, porque se existe no Brasil, né, um desconhecimento em relação a essa história, por outro lado, nós temos os próprios sujeitos, os próprios ativistas, com uma história longa, com uma história grandiosa e com uma história que nem sempre está nos livros didáticos. Então, uma das tarefas, né, da educação antirracista é trazer essa história para junto de todos os materiais, para junto de todos os currículos, para junto desse cotidiano. Porque, óbvio, sabendo de nossa história, nós sabemos de nossas identidades, enfim. A Lei 10.639, ela é sancionada pelo parecer CNE 03/2004, e esse parecer ele traz para nós um outro documento extremamente importante. Eu diria que é quase impossível pensar formação inicial, formação continuada de professores, de coordenadores pedagógicos, coordenadoras, sem ler as diretrizes curriculares nacionais, que tem essa menininha aqui na capa. Essa capa, gente, ela é de 2004, eu acho. E cada vez que eu olho a capa desse material, eu fico pensando, como estará essa menina linda hoje, né? 19 anos depois dessa capa feita, dessa capa ilustrada. Por que as diretrizes são importantes? Porque elas vão trazer
quais são os princípios organizadores, né, os princípios que são extremamente importantes para pensar uma educação antirracista. Muitas vezes as pessoas dizem, eu conheço a lei. Ok, você conhece a lei, você conhece também as diretrizes, né? Um dos aspectos das diretrizes, e eu gosto muito de ler as diretrizes, é esse aspecto disso. Nós precisamos conhecer a história da população negra. E quando a gente vai para a história da população negra, desse ponto de vista que tem nas diretrizes, nós vamos ver uma história de construção, nós vamos ver uma história onde traz, sim, a dor, onde traz, sim, as dificuldades imensas, mas traz uma história que a gente pouco conhece. Então, daqui para frente, e nos próximos 8 minutos, que eu acho que eu tenho 8 minutos, eu quero que vocês falem aqui no chat, eu vou discutir alguns aspectos com vocês que são aspectos fundantes para pensar o que nós precisamos conhecer sobre questões raciais no Brasil. Quando eu trago para vocês esses aspectos, eu vou dizer que eu passei a conhecer esses aspectos, aqui eu destaco alguns, não a partir do meu ensino, da minha educação básica, seja no Fundamental 2 ou no ensino médio, mas a partir do momento em que eu comecei a ler ao ingressar no movimento negro com 17, 18 anos. Esse foi um divisor de águas na minha vida. E hoje a gente tem essa possibilidade de pensar. A escola pode trazer essa educação para todas as pessoas, né? Então, aqui, eu trago uma imagem, né, de um jornal belíssimo, o jornal do começo do século XX, né? O jornal chamava O Menelik, e esse jornal, que está aqui em preto e branco, ele vai dizer para nós, né, do quanto, ao contrário do que se diz, nós tivemos aqui uma efervescência em relação ao ativismo de uma imprensa, e uma imprensa que a gente chama de uma imprensa negra. Então, se até hoje nós temos os livros didáticos com uma dificuldade de trazer essa história, nós temos uma imprensa e nós temos uma produção científica gigantesca que vem desde o outro século trazendo para nós as formas de discutir identidade, cultura e pensar essa cultura como política. Quando eu estou falando de estereótipos, quando eu estou falando de histórias pouco contadas, eu vou fazer aqui uma provocação que eu já fiz para mim muitas vezes. Quando nós estamos falando de valorização da cultura africana e afro-brasileira, nós estamos falando de quê? Do que mais nós precisamos falar? Eu, hoje, consigo compartilhar com vocês esse aprendizado. Nós precisamos pensar essa cultura como política, como uma política de fazer valer os direitos, de fazer valer essa produção e essa circulação de conhecimento. Então, quando nós olhamos essa imprensa do começo do século e até mesmo antes da abolição, nós vamos ver muitos aspectos culturais aqui, né, nesses jornais, e esses aspectos culturais dizendo de modos e maneiras dessa população negra se inserir numa sociedade brasileira, pensando e refletindo sobre esses processos excludentes. Então, é a própria população negra pensando como se inserir nesse processo. Então, aqui tem diferentes datas, mas quando a gente vai para essas histórias, veja, a gente tem aqui Paula Brito, que é um pensador incrível, né? Um dos primeiros jornalistas negros de Brasil, que desde 1833 trazia uma imprensa negra, né, para divulgar e pensar, né, os direitos dos escravizados no Brasil. O jornal Menelik, ele é de muito tempo depois, e esse Menelik Segundo Ato, ele é um jornal muito atual.
ele é agora de século XXI, e ele se espelha nesse Menelik, que a gente poderia dizer de primeiro ato, né? E ele traz agora, atualmente, vocês podem achar na rede, Menelik segundo ato, ele é um material que circula impresso, mas também digitalmente, e vejam, ele faz referência a esse material do começo do século. O que eu quero dizer com isso é, quando nós conhecemos essa trajetória, quando nós conhecemos essas histórias, a gente refaz, a gente reinventa essa história e reinventa a favor da vida. Eu tenho trabalhado com um conceito, que é o conceito de reexistência, não é? Então, sim, a população negra, os grupos, né, sempre tiveram que, a partir de condições absolutamente adversas, trabalhar a resistência no sentido da força mesmo, no sentido de barrar essas opressões. Atualmente, a gente pode pensar que, sim, nós ainda resistimos, mas há uma outra possibilidade agora de pensar também a resistência, que é essa reinvenção de cultura, é a reinvenção dessa história, e, sem dúvida alguma, nós temos aí uma juventude negra, nós temos grupos coletivos, muitos e muitas pessoas interessadas em recontar essa história, né? Ao longo desses slides, que eu vou passar agora mais rapidamente, vocês vão ver várias datas e vários movimentos que são importantíssimos de ser conhecidos. Sem isso, eu diria, se nós estamos pensando na valorização, se nós estamos pensando a diversidade, se nós estamos pensando uma outra história, nós vamos conhecer essa história, né? Então, passemos agora um pouco mais rapidamente por alguns slides e depois a gente vai disponibilizar para vocês, certamente. Essa é uma foto belíssima. Esse é um outro movimento, né? Assim como outros vários movimentos. Então, vocês veem que é uma foto que tem muitas pessoas negras, e são fotos que a gente consegue, como a gente diz assim, garimpando na rede, né? Então, a Frente Negra Brasileira foi uma organização negra que se pretendia, para além de pensar cultura, pensar a política, e sim a política partidária até, né? Ela chega em Getúlio Vargas a se constituir como um partido. A gente tem aqui grandes nomes que hoje nós sabemos também que são nomes importantes para a nossa história, como Abdias Nascimento, à frente desses movimentos, e intelectuais que nos deixam um legado imenso. Eu soube disso quando? Há alguns anos, né? Como pesquisadora e como ativista. Então, veja, não é possível a gente pensar uma educação antirracista se a gente não tem de onde partir. Volto, só relembrando. Por que eu chego na Frente Negra Brasileira? Porque eu estou falando de dois marcos importantes para pensar a educação antirracista. Falei de Durban, que faz 10 anos, agora em 2021, e falei da modificação da LDB pela Lei 10.639, que completa agora 18 anos. Não é? E aí temos mais alguns slides aqui. Essa imagem ela é lindíssima, né? Eu gosto muito. Ela faz referência, né, ao 20 de novembro, a Zumbi dos Palmares. E vejam, nós estamos falando aqui de uma imagem de 1972. Aqui, à minha direita, a gente vê aqui uma foto de um rapaz de óculos, cabelo black, né? Cabelo crespo, em meio a várias mulheres. Esse intelectual é Oliveira Silveira. Oliveira Silveira foi um dos responsáveis pelo soerguimento, né, de Zumbi dos Palmares para pensar como um herói negro. E ele passa, né, Oliveira Silveira passa grande parte da sua vida
fazendo estudos, trazendo elementos para que hoje a gente possa dizer 20 de novembro é Dia Nacional da Consciência Negra, Dia de Zumbi. Então, vejam, essas imagens, por que elas estão todas meio apagadas, meio subsumidas? Porque somente nos últimos anos, talvez 10, 12 anos, nós, aí eu digo nós, né? Quem tem esses arquivos guardados em casa, começam a ter a oportunidade de compartilhar esses documentos como documentos históricos fundamentais para a gente pensar questões raciais no Brasil. Mais 4 minutos e eu termino os slides. Aqui, vejam, esse aqui é um jornal também de muitos anos atrás, e ele comemora tricentenário de morte. Comemora, assim, muitos anos. O jornal é de 1995. Então, vejam, o processo de educação, de constituição identitária da população negra vem de muitos e muitos e muitos anos e é feita por esses grupos, né, que dedicam a sua vida a recontar essas histórias. No próximo slide, tem aqui um conjunto de materiais que conta um pouco a história desse movimento negro. Quando eu estou dizendo na esteira de Durban, vejam, nós temos aqui o emblema do movimento negro unificado, que é dos anos 70, 78. Ao lado, a gente tem aqui o mesmo símbolo, mas com machado de Xangô, 40 anos de luta. Então, 40 anos depois da fundação desse movimento, nós temos aqui, e estamos ainda, né, na década internacional do afrodescendente, ainda estamos nessa década, e nós temos vários outros emblemas, várias outras marcas dessa história da população negra que está em curso. Desde quando? Desde quando a população negra atravessa o Atlântico para cá e se torna uma população afrodiaspórica, né? Estamos em diáspora e ainda contando a nossa história. O próximo slide, ele vem já trazer um outro marco extremamente importante, e com esse marco eu estou me encaminhando para o final e fazendo uma ponte aqui, né? Entre pensar Durban fala com o mundo, Durban fala com diversas agendas e diversas pautas, e também com a educação. Eu estou aqui também retomando a LDB modificada pela 10639, que vai falar dos nossos currículos na educação básica e também na formação, né, nas licenciaturas. E eu falo de uma outra história que também está sendo contada, que é por meio da aprovação da Lei 12.711, que a gente carinhosamente chama de Lei de Cotas. É uma ação afirmativa que faz a reserva de vagas em várias instituições federais de ensino superior e também os institutos federais, de 50% de vagas para estudantes de escola pública e também parte dessas vagas para estudantes negros, pardos, indígenas, enfim. Vejam, eu tive o prazer de coordenar, né, esse programa dentro da Universidade Federal da Bahia, que era um programa da universidade que acolhia bolsistas, cotistas dentro da universidade. Então, havia e há, né, um interesse em pensar que o estudante ele tem o direito a continuar os seus estudos e a gente pensar, além da inserção, pensar também a permanência, né? Então, a gente só consegue nos entender como negros, como negras, como indígenas, enfim, se a gente conhece a nossa história. Então, vejam, essas ações de Durban, a 10639, faz a gente chegar onde nós queremos. Nós queremos que todas as pessoas tenham direito à educação. Essa aqui é a primeira turma de medicina
da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. A Bahia, sabemos, é um dos estados mais negros depois da Nigéria, e nós ainda vivemos muitas desigualdades, entre elas a questão racial. Então, essa turma, né, de 2009, nesse momento aqui que a gente vive também vários retrocessos, a gente vive problemas orçamentários, cortes orçamentários, todo esse ganho ele começa a ser abalado. Então, vejam, você tem menos vagas, você tem menos verba e, por conseguinte, a gente tem menos possibilidade de encontrar uma médica e um médico negro, o que eu tenho visto raríssimas nos últimos tempos, e olha que eu bem procuro, né? No próximo slide, a gente vai ver, eu quero falar da intelectualidade de vários estudos que têm sido feitos, né, nessas esteiras, para pensar o que significa a população negra no ensino superior. Para nós significa muito, porque não é uma pessoa que entra no ensino superior, é uma família, é uma comunidade que se vê com essa possibilidade de continuidade nos estudos. No próximo slide, a gente vai ver, olha, uma coisa mais linda, né? Uma foto coletiva de pessoas negras na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, vejam que no Brasil inteiro a gente começa a ver esses efeitos de Durban, o efeito das ações afirmativas da 10639, e esse é um trabalho coletivo. Esse não é um trabalho para um ou outro grupo. O próximo slide, eu acho que a gente já está chegando ao final, é também uma questão importantíssima. O Enem desse ano diz que nós tivemos uma queda brutal da inscrição de negros, pardos e indígenas no Enem. Esse é o Enem mais branco e elitista em mais de uma década. Nessa década em que a gente comemora 20 anos da Declaração de Durban. Ou seja, pensar uma educação antirracista é uma necessidade. E há essa possibilidade, como a professora Yara vai continuar nessa conversa com a gente aqui agora. E o último slide, trago aqui uma maravilhosa, né, uma escritora, Chimamanda Adichie, que diz para nós, né, vivemos o perigo de uma história única, ou seja, uma história contada do ponto de vista eurocêntrico. Vamos contar nossas histórias. E contar essas histórias, sem dúvida alguma, passa por entendermos o que é ser negro no Brasil, o que é ser uma pessoa branca no Brasil, o que é privilégio, o que é medo de perder os privilégios e de como nós podemos, todas, todos, todes, nos envolver com uma educação antirracista. Gente, obrigada. Professora Ana Lúcia, maravilhosa a sua fala, muito abrangente, muito rica, muito informativa. E uma coisa importante, né, de lembrar é como a gente precisa conhecer o arcabouço legal, que é interessante a gente pensar, né, que uma peça, uma lei, ela vem para nos permitir mais espaço de ação. Mas, ao mesmo tempo, uma lei sempre é resultado de uma ação anterior, né, que desembocou na conquista dessa peça legal. Então, assim, na verdade, tanto o encontro de Durban, que resultou nessa declaração, né, que acabou norteando aí outras ações em cada um dos países signatários, mas também a legislação que veio mais recentemente no país, inclusive modificando a própria LDB, ela são marcos de uma caminhada, de uma luta, de uma conquista
mas um marco que não só é um ponto de chegada, mas ele abre também novas possibilidades, porque a legislação sempre nos dá uma sustentação que antes não havia, né? Então faz com que os nossos espaços, nossos horizontes se ampliem e a luta possa avançar cada vez com mais força. Muito obrigado, fantástica a sua fala. Vamos ver agora, então, a continuidade com a professora Yara Félix. Por favor, professora. Boa noite a todos e todas. Muito obrigada, Sérgio. Eu quero primeiro também agradecer o convite, né, e a oportunidade na pessoa do diretor pedagógico Hércules Macedo, e quero também, na sua pessoa, Sérgio, diretor-geral, agradecer a brilhante iniciativa de uma escola que é referência, como você bem disse, referência nacional e internacional no quesito educação para a diversidade. E eu quero também, com muito axé, brindar aqui a amiga professora Ana Lúcia Silva Souza, que de forma aquilombada vem construindo saberes, apontando a existência de letramentos de resistência para nos auxiliar no que a gente chama de jornada para educar para as relações étnico-raciais. E de forma muito criativa e implicada, eu quero parabenizar a organização da Escola da Serra, pelas perguntas que foram criadas, perguntas disparadoras que regem este SEI Educação. Inclusive, gostamos muito desse título, viu? SEI Educação. Perguntas que nos provocam a reflexões importantíssimas, né? E, ao mesmo tempo, urgentes, no campo educacional. Ou seja, eu quero reforçar o que trataremos aqui como uma pauta de tamanha importância, mas também de tamanha urgência. E essas perguntas aparecem para a gente de forma muito crucial, porque elas nos fazem pensar, mas também nos provocam a agir fora dos eixos que a gente chama de estruturantes para a nossa sociedade, que é o chamado de racismo estrutural. Então, para inserir de fato uma luta contra a discriminação e contra o preconceito racial no currículo escolar, há muitas outras perguntas que precisam ser ditas, mas essas que trabalharemos aqui hoje são cruciais para que nós nos entendamos enquanto uma sociedade diversa e plural. Essa primeira pergunta, principalmente, como tem sido abordado o tema em nossas práticas pedagógicas, o tema étnico-racial ou relações para a educação étnico-racial, como oferecer aos professores uma formação que abranja com profundidade a dimensão racial. Sabemos, de fato, reconhecer e valorizar essa diversidade cultural? Quais seriam as implicações que determinam a concepção de currículo hoje nos nossos conteúdos escolares? E sobre os quais os processos de ensino-aprendizagem são desenvolvidos? Nesse sentido, eu acho que são perguntas disparadoras chaves, que devem, ao mesmo tempo, nos formar, mas também nos provocar para recorrentes discussões ao longo, né, da formação acadêmica, ao longo da formação e do processo de escolarização dos nossos estudantes. Pode passar, por favor. Essa lâmina traz para a gente o que eu tenho trabalhado como a necessidade de transvertirmos daquele termo de igualdade racial, para, na verdade, começarmos a pensar em uma pedagogia da diferença. Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês nesse campo é que, ao olhar para a diferença, é que reconhecemos esse outro corpo negro. E essa pedagogia da diferença, se ela não for pautada diretamente numa estrutura curricular muito bem organizada, muito bem pensada, com uma diretriz, de fato, democrática, nós não conseguiremos caminhar. Nós continuaremos a trabalhar pura e simplesmente com um tema étnico-racial, mas não alcançaremos a estrutura de um currículo que se diz formador de opiniões, que se diz partilhado com todas essas diferenças. Então, eu trouxe aqui para vocês nessa lâmina a ideia de como deve ser um currículo construído para uma educação de qualidade, para aquela educação que é tida lá na Constituição, onde diz de direito a todos e todas. Então, o currículo, basicamente, ele precisa ser plural, ele não pode ser
linear, ele precisa ter os nossos estudantes na centralidade do processo, e ele precisa ser um orientador. Mais do que isso, ele precisa ser processual e permanentemente alterado. Isso não quer dizer que a gente esteja engessado em determinadas concepções educacionais, mas é muito mais para dizer que precisamos, com a caneta na mão, construir novos caminhos para que os nossos estudantes possam ter novos repertórios. É recorrente, né, a abordagem de que o arcabouço legal, a partir da Lei 10.639, de 2003, como muito bem colocou a professora Ana Lúcia Silva Souza, e ele vem tensionando, né, esses marcos legais apresentados por ela, vem tensionando um currículo que deve ser lido por nós hoje como um currículo hegemônico, como um currículo eurocêntrico. E ao tensionar essa construção posta hoje, a gente está tensionando o que a gente chama de racismo estrutural estruturante. Justamente porque a maior parte da população que constitui o nosso país é de pretos e pardos, chamados aqui por mim hoje de negros. Nesse sentido, ao fazer esse movimento implicado, posicionado, de olhar para o currículo que temos hoje e tentar construir um novo repertório para este currículo, essas dimensões precisam ser pensadas, repensadas e refletidas pelos diferentes grupos que constituem o cenário educacional. Educadores, educadoras, pedagogos, analistas educacionais, especialistas. E é como, na verdade, se um movimento acontecesse de fora para dentro da escola. Porque todas as vezes em que a gente pensou o currículo, e historicamente isso foi assim, a gente percebeu que essa imposição curricular nas caixinhas de suas licenciaturas nada mais era do que mais uma arquitetura racial para separar brancos e negros e, além de separar, hierarquizar quem pode saber mais e quem pode saber menos. Pode passar? Eu trouxe aqui para vocês uma chave, uma nuvem de palavras, que, na verdade, eu gostaria que a gente fizesse um exercício. Que vocês fossem lendo essas palavras e tentando fazer a conexão entre elas. E pensar, em alguma medida, como essas palavras os provocam de alguma forma, ou se elas causam algum desconforto em alguma medida. Desde a craniometria, a supremacia branca, a eugenia, a expansão marítima, o menino Miguel, George Floyd, o genocídio, a eugenia, o feminicídio, a educação, as periferias, a população indígena, a falta de ver corpos negros como humanos. São palavras-chave que perpassam todo o nosso discurso relacionado a uma formação adequada para professores e também para a construção de um currículo que consiga, de fato, ser um currículo empoderado, um currículo que diz da verdade e não de uma história única, como bem disse Ana Lúcia Silva Souza. Pode passar, por favor. Um dos imaginários nesta lâmina eu trago com o título Coisa, e aí eu quero que a gente pense um pouco de que um dos imaginários que mais reverberam, e reverberam tantos outros, é a ideia de que pessoas negras, e indígenas também, são incapazes e naturalmente submissas. E que esses corpos foram e estão prontos para servir. E que possuem, de fato, um perfil delinquente. Nesse sentido, eu vou trazer aqui para vocês os escritos de Cesare Lombroso, que foi um médico italiano, criminólogo e racista, que publicou em seus estudos a identificação do perfil de criminosos natos. E ele utilizou, em sua pesquisa, exclusivamente aspectos genéticos, físicos e estéticos. Leia-se, raça como elemento de condenação. E na imagem que eu trago para vocês em tela, a gente tem aí há apenas 60 anos, né, em pleno regime do apartheid, na Europa e na América do Norte,
disseminavam essa prática conhecida como exposição etnológica. Por que é que eu trago esse recorte histórico para vocês aqui? Neste período, vilas e várias vilas de pessoas negras, que eram chamados de zoológicos humanos, esses corpos negros eram exibidos como se fosse a exotificação, mas tinha uma chave importante aí que faz parte da arquitetura do racismo estrutural e estruturante hoje. Era a ideia de animalizar esses corpos, tirar a vida desses corpos. Ao animalizar esses corpos, e mesmo há tantos anos atrás, nós temos isso hoje cristalizado, enraizado na estrutura do racismo. Por isso é que a maioria dos xingamentos relacionados às pessoas negras tem uma correlação com a animalização. Ou seu macaco, ou sua macaca. Esta animalização tem uma série de outras janelinhas que se abrem, que são violentas, que é a que eu já disse aqui. A falta de conhecimento, a sujeição completa, pessoas não inteligentes, pessoas que não sabem falar. Toda essa diminuição para esses corpos era exclusivamente para manter essa hierarquização da raça. Por isso que o conceito de raça hoje é necessário ser utilizado para que a gente possa contrapor a ciência que construiu a ideia de que corpos negros, via discriminação de César e Lombroso, como coisa, como animais. Então, nesse sentido, há uma intencionalidade nesta estrutura que opera e que funciona muito bem até hoje. E é por isso a importância de noites como essa, de seminários como esses, de formações e de leituras com epistemologias negras, para que a gente entenda de fato quem escreveu a nossa história e o que queriam com essa história. Sem esse conhecimento, não conseguiremos contrapor com um currículo antirracista. Pode passar? Eu trago aqui para vocês agora que esse marco histórico da animalização dos corpos negros, bem como os escritos de César de Lombroso, que definiu em seu livro O Homem Delinquente, e ele disse que o homem delinquente naturalmente seria o homem negro, ainda hoje reverbera em nossa sociedade. A sentença de Natan Vieira da Paz, de 42 anos, que foi proferida no ano de 2020, pela juíza Inês Machalak, na primeira vara criminal de Curitiba, tem esse trecho em sua sentença definidora. Seguramente, integrante do grupo criminoso, em razão de sua raça, agia de forma extremamente discreta os delitos e os seus comportamentos, juntamente com os demais, causavam desassossego, desesperança da população, pelo que deve ser valorada negativamente. Mais uma vez, aqui é a comprovação de que a raça é um elemento de condenação. Só para a gente ter um resumo mais rápido sobre essa pauta, Natan Vieira era réu primário. E bastou apenas a cor da pele para que sua sentença, com esta observação, fosse proferida. Pode passar, por favor. Outras consequências em relação a isso, e que reverberam no cenário educacional, têm relação com as estruturas de poder, muito bem pautadas e organizadas pelo poder eurocêntrico do saber, pela colonialidade do poder e do saber. E, nesse sentido, essas consequências nos afetam de uma forma tão grande que extrapolam faixa etária, gênero. Essa foto mostra para a gente, de fato, corpos negros sendo violados pelo poder público. Aqui, neste caso, a Polícia Militar se sente autorizada a jogar um spray de pimenta em uma criança negra de apenas 6 anos. E este momento desse ato violento, essas pessoas, em sua maioria, cerca de, segundo o relatório, 80% eram de mulheres e crianças que reivindicavam em passeata o direito ao recebimento pela moradia social. Ou seja, nenhuma pessoa que estavam
nessas mediações se apresentavam com armamentos bélicos ou poderiam causar ali, nesse caso, qualquer tipo de insegurança para o Estado fardado ali na pessoa deste policial. Então, é o que eu preciso que a gente reflita. Corpos negros sendo tratados como não humanos pelo Estado brasileiro. É como se isso tivesse ainda cristalizado esta autorização para tratar esses corpos como coisa, como animais, como um nada. Pode passar, por favor. E, nesse sentido, quando Djamila Ribeiro nos escreve: crianças negras não podem ignorar as violências cotidianas, enquanto as brancas, ao enxergarem o mundo a partir de seus lugares sociais, que é o lugar de privilégio, acabam acreditando que é esse o único mundo possível. Eu tenho uma estratégia importante para dizer para vocês. Eu trago aqui o pensamento, a informação e formação que Djamila Ribeiro nos apresenta com a sua imagem, justamente para que vocês vejam que o lugar que a Djamila representa hoje tem um lugar social, histórico, que foi negado a todos nós, que não foi dito e que não estava lá nas universidades, como Ana Lúcia Silva Souza nos disse. É em função do que eu chamo de racismo epistêmico, que é mais uma estratégia do racismo estrutural e estruturante. O que é esse racismo epistêmico? É não deixar que pessoas negras, pesquisadoras, escritoras, digam as verdades sobre as opressões que nos assolam. Pode passar, por favor. Assim, trazer a imagem de quem diz, de quem fala, de quem sente, de quem escreve, como aqui nessa foto, Kabengele Munanga, é uma estratégia de romper com uma das facetas do racismo estrutural e estruturante, que é romper com o racismo epistêmico. Quando Kabengele nos diz, sem dúvida, todos os racismos são abomináveis e cada um faz as suas vítimas do mundo, do seu modo, o brasileiro não é o pior, nem o melhor, mas ele tem as suas peculiaridades. Entre eles, o silêncio, o não dito, que confunde todos os brasileiros e brasileiras, vítimas ou não, vítimas do racismo. Kabengele traz uma chave importante aqui, o silêncio. As pessoas não negras precisam verbalizar, precisam se implicar na luta antirracista. E esse implicar não pode mais, não cabe mais, não comporta mais estar no campo dos conceitos. É preciso literalmente rasgar o verbo, como nos ensina Conceição Evaristo, né, em suas escrevivências. É importante rasgar o verbo e agir. Materializar o como fazer. E esse como fazer, nós vamos tratar aqui um pouco ainda sobre isso. Pode passar. A imagem de Silvio Almeida, né, que é um jurista e tem ganhado notoriedade, mas muito mais ainda pela população negra, pelo movimento social negro, que tem colocado em pauta, né, tudo que tem pesquisado, e que ele tem aí, na verdade, posso dizer que um grande padrinho, né, uma grande liderança também, que é o Bonilla Silva. Eles nos ensina e vem, na verdade, construindo conosco essa necessidade que eu estou trazendo aqui para vocês, de construir estratégias outras para que a gente rompa com o silêncio e rompa com o racismo epistêmico. E essas duas chaves dizem respeito a como conseguiremos construir um currículo antirracista. E a gente só vai conseguir construir esse currículo antirracista na medida em que, como Silvio Almeida disse, nos assumirmos racistas, porque fomos constituídos em uma nação que se formou e que nos construiu para funcionar enquanto hierarquização das raças. Então, sair do silêncio, nos incomodarmos com as naturalizações, ou sairmos das redes sociais, muitas vezes, e não se incomodarmos apenas lá no campo virtual, se faz necessário. E o currículo antirracista, ele é um instrumento, ele é uma ferramenta que fazem com que a gente opere na prática essas mudanças sociais. Pode passar. Eu trouxe aqui para vocês esse quadrinho,
eu acho, na verdade, que ele faz todo sentido, porque é como se pessoas brancas e até pessoas negras que desconhecem a real necessidade da luta antirracista conversam sobre racismo. E aí vocês vão perceber que nesse diálogo ele é muito real e muito recorrente nos nossos jantares em família, né? Em encontros em bares. Ele é muito presente ainda. E ele diz respeito ao que nós chamamos de mito da democracia racial, que é, na verdade, resumir tudo que nós estamos fazendo aqui hoje, a necessidade de se parar para tratar de um currículo antirracista como mimimi, como questões que não precisam ser mais discutidas, como somos todos iguais, somos seres humanos. Todo esse diálogo posto nesses quadrinhos prova para a gente o quanto ainda precisamos, na verdade, agir, atuar. E, normalmente, nesses diálogos, tem sempre uma pessoa para tentar contrapor, mas ela é vencida pela grande maioria. Justamente porque no topo dessa pirâmide eu ainda tenho homens brancos, mulheres brancas, homens negros e, por último, lá na base, mulheres negras. E, normalmente, quando uma mulher negra fala para um grupo como esse, possivelmente ela está narrando um silêncio que é secular. Ou seja, então ela já está atuando, agindo como uma ferramenta estratégica. Eu sei que deve estar com um pouco de dificuldade para a leitura nos quadrinhos, mas a gente vai disponibilizar esse material para vocês. E o discurso, na verdade, para a gente resumir aqui, é basicamente uma pessoa dizendo, numa mesa de jantar, em que por que a necessidade de cotas? Por que o dia 20, Dia da Consciência Negra? E aí uma pessoa defende dizendo das disparidades socioeconômicas, das disparidades onde mulheres não conseguem acessar determinados lugares sociais, mesmo tendo, às vezes, a mesma equiparação em nível de escolarização. Ou seja, fala de todas as opressões que perpassam os corpos negros, mas sempre aparece uma pessoa para defender a manutenção da branquitude. Pode passar, por favor. Pode passar? E aí eu trago aqui para vocês hoje esse gráfico que, para mim, é emblemático. Ele mostra para a gente que o direito à educação, e aí eu estou falando aqui da educação básica, o direito à matrícula, ele está posto, ele está organizado no Estado. Então, se a gente observar esse gráfico, de crianças de 6 a 14 anos, né, no ensino fundamental, cerca de 95% são brancos e 94,3% de negros, ou seja, acessam. Há uma igualdade na entrada desses estudantes na rede pública de ensino. E aí esses dados, inclusive, extrapolam um pouco, porque a gente pode observar também na rede privada e no ensino federal. Mas no decorrer do processo de escolarização, a gente percebe que essas turmas vão clareando. E esse processo, ele não é tão simples assim, apenas quando a gente resume esses dados com base nas avaliações diagnósticas, né? A gente resume esses dados muitas vezes dizendo assim: ah, não teve condições, ou então socioeconomicamente essa pessoa teve que sair da escola para trabalhar. Não, há uma série de chaves que se abrem a partir desses dados. Percebam que, na conclusão do ensino médio, permanece alta a porcentagem de estudantes brancos e cai para apenas 52,6% de estudantes negros. E aí, se eu fizer ainda aqui um recorte de gênero, nós vamos ter aí um número maior de meninos que continuam frequentando e um número maior de meninas que, na verdade, acabam sendo excluídas desse processo de cenário educacional. Pode passar, por favor. E quando a gente olha para esses dados, eu vou fazer de novo um salto histórico aqui para vocês, de histórias que não são contadas. Esses dois decretos, o decreto de 1854 e de 1878, por mais que eles já tenham sido revogados, eles funcionam até hoje no cenário educacional. E nós, educadores e educadoras, ainda observamos esses dados em silêncio. O decreto de 1854, que proibia nas escolas públicas do país
a admissão de escravizados e previa a instrução de adultos negros a depender da disponibilidade do professor. E o decreto de 1878, que, na verdade, estabelecia que os negros libertos, somente os libertos, ambos maiores de 14 anos, é que poderiam estudar, e apenas e exclusivamente no horário noturno. E aí eu pergunto a vocês, quando observamos as nossas turmas de educação de jovens e adultos, que funciona no noturno, cerca de 90% desse público é de negros e negras. Ou seja, 2 decretos revogados que funcionam até hoje, que continuam operando até hoje. Eis aqui as armadilhas do racismo estrutural e estruturante, que tenta apagar determinados marcos históricos para que a gente não questione a funcionalidade deles até hoje. Pode passar, por favor. E aí, atrelado aos marcos históricos, nós temos, então, problemas conceituais diversos, que também são estratégias do racismo estrutural e estruturante. A chave do racismo reverso, a chave do somos todos iguais, eu não vejo cor em ninguém. Tudo isso são frases postas e impostas no nosso discurso para continuar operando a arquitetura do racismo. E esses chavões, eles são ditos para que a gente não discuta a diferença. E é por isso que eu iniciei a minha fala aqui, falando de uma necessidade e de uma urgência, de uma pedagogia da diferença. E nesse ponto, eu já quero retomar que a Base Nacional Comum Curricular é um rumo a ser seguido, ela não é o currículo. Se ela não é o currículo, nós precisamos, na verdade, construir um currículo a partir desta base, a partir de habilidades e competências que dizem respeito a estas diferenças, a essa diversidade. Sem essa conceituação e sem essa indignação de conceitos que são impostos pelo colonizador até hoje para funcionar em nossa sociedade, a gente não consegue caminhar. Pode passar, por favor? O estereótipo, por mais que ele só seja, às vezes, discutido quando acontece um caso, um crime de racismo, ele está posto em vários lugares. Midiaticamente, ele acontece o tempo inteiro. E nós sabemos o quanto a TV nos ensina, o quanto a TV forma opiniões, o quanto as propagandas dizem muito nas entrelinhas. Quando a gente olha, por exemplo, essas 2 propagandas, eu leio como estereótipo racial posto. E eu acho que isso, e essa leitura, e é claro, eu fui construindo a possibilidade de conseguir fazer essa interpretação ao longo do tempo, estudando, inclusive, autores e referências suleadas, e não do norte, né? Lendo autores e autoras africanas, diaspóricos, da América Latina, para conseguir ir compreendendo essas armadilhas que são postas. Essas 2 imagens, elas são emblemáticas e elas nos dizem muitas coisas. Um professor, se ele estiver trabalhando com um currículo antirracista, com essas 2 imagens, ele dá uma aula brilhante, independente da faixa etária, da modalidade de ensino. Mas ele precisa se sentir implicado a fazer tais discussões. Ele precisa se incomodar e se incomodar de verdade, que é sair daquele silêncio estruturante que eu acabei de dizer. Pode passar, por favor? Djamila diz para a gente o seguinte: quando criança, fui ensinada que a população negra havia sido escrava e ponto. Como se não tivesse existido uma vida anterior nas regiões de onde essas pessoas foram tiradas à força. A gente escuta muito uma frasezinha, escravizados trazidos para o Brasil. Como assim, né? Escravizados, tirados à força. Tirados à força significa que essas pessoas foram sequestradas dos seus espaços, das suas famílias, das suas vidas. E a população afro-brasileira seguiu durante muito tempo, e agora de formas reatualizadas, sofrendo todas as amarguras do processo escravocrata em nosso país. Pode passar, por favor.
Portanto, eu acho que para implementar um currículo de fato antirracista é um dever de educadores, de educadoras, de formuladores de políticas educacionais, mas que todos sejam também comprometidos com a justiça social. Pode passar, por favor. E aí, nesse campo, qual seria de fato o papel da educação na não reprodução do racismo? É claro que é construindo um currículo antirracista, que é claro, denunciando didaticamente uma pedagogia das ausências. E essa pedagogia das ausências tem a ver com todo esse racismo epistêmico que eu disse aqui, que nós conversamos sobre ele. Fazer emergir uma pedagogia das emergências, porque é urgente esse trabalho nas nossas escolas. É preciso, de fato, que um projeto político-pedagógico seja emancipatório, que ele esteja assentado em dimensões que tratam da nossa memória para evitar o memoricídio, que também é uma outra estratégia do racismo estrutural, para que a gente consiga, de fato, denunciar essa história única que foi dita e para que a gente consiga comunicar. Negros e não negros precisam conseguir comunicar para que a gente, na verdade, consiga construir narrativas coletivas potentes. E essas narrativas coletivas potentes, elas só são possíveis quando a gente se assume racista, se assume racista dentro de uma sociedade construída para operar e operacionalizar o racismo estrutural e estruturante. Pode passar. E aqui, eu acho que vale o nosso brinde da noite, porque temos aqui algumas reflexões de como construir, de fato, um currículo antirracista. Quais as possibilidades, né? Os caminhos possíveis. E eu fiz um exercício de trabalhar com o Manual Antirracista da escritora Djamila Ribeiro. Fiz algumas adaptações, porque eu acho que a gente pode extrapolar qualquer concepção, né, que seja criada e recriada. Esse é o formato de pesquisadores aquilombados atuarem no processo educacional. Pode passar? Primeira dica: informe-se sobre o racismo e exercite o autoquestionamento. Duvide de tudo aquilo que parece natural e que se relaciona à população negra. Perceba o racismo internalizado em você. E quando eu digo internalizado, tem relação direta com essa formação da nossa sociedade e com o processo do colonialismo que opera e que funciona até hoje. Leia autores negros, questione a cultura que você consome, conheça seus desejos e afetos. Enxergue a negritude e reconheça os privilégios da branquitude. Combata a violência policial. Pode passar? Mais uma vez? Entenda que escola antirracista é aquela que se pensa e se repensa o tempo todo, em uma relação ao combate, ao enfrentamento e à superação do racismo nas suas práticas, nos seus currículos, que há uma consciência pedagógica de cuidado com o outro, de acolhida para com o outro, de não discriminação. Um currículo antirracista nos traz a possibilidade de investigarmos as nossas origens. É muito importante que pessoas não negras, formuladoras de políticas, educadoras, se compreenda também como vítima do processo colonizador. E nesse campo, ao se compreender como vítima, ela vai começar a reconhecer que esse outro, o corpo negro, foi tratado de tal forma e que ele está numa condição de privilégio, mas que também ele está sendo formatado, acondicionado em um lugar que, em muitos casos, essas pessoas não querem nem estar. Mas, para se incomodar com este lugar, é preciso entender as nossas origens, as verdadeiras histórias. Um outro ponto é: a diversidade só pode ser reconhecida por nós se ela for vivida. Portanto, acho que é importante que a gente se organize nesse sentido. Se eu não vivo a diversidade no meu trabalho, seja público ou privado, na minha instituição de ensino, na minha universidade, na minha sala de aula, na elaboração da minha avaliação, na indicação daquela leitura que eu vou fazer para o outro, eu não estou vivendo essa diversidade.
Por isso é que é fundamental que, para ofertar outros imaginários, outros repertórios, é urgente. Temos alguns aí cristalizados. Para rompê-los, é só ofertando outros. E esse é o nosso dever enquanto educadores e educadoras. Pode passar? O currículo também deve ser uma política pública de reparação. E eu acho que eu vou fechando por aqui para que a gente entenda que por que uma política pública de reparação? Porque é por meio de estrutura que o racismo foi constituído no nosso país. Se eu não olho para o currículo como uma estrutura que vai pautar todo o ensino, se eu continuo a tratando como um tema transversal apenas, eu não tenho avanços, porque fica fácil eliminá-lo. É um tema que não vai dar para ser trabalhado este ano. É um tema que não vai comportar nas 800 horas aulas do ano letivo. Nesse sentido, quando ele estrutura toda a política educacional da instituição, de uma rede de ensino, de um sistema de ensino, a gente tem garantido, de fato, a respeitabilidade, a geograficidade, a historiografia da população negra. Então, assim, nessa frase em amarela é quase um clamor, né? Por menos estereótipos criados sobre a África. Para a gente construir um currículo antirracista, eu não preciso, na verdade, trazer para dentro desse currículo como a educação funciona em África, porque nós somos afro-brasileiros. A negritude tratada aqui, o racismo vivido aqui, ele é único e ele funciona de várias formas, justamente para nos mantermos enquanto uma nação colonizada. Pode passar? Já finalizando, eu só queria deixar para a nossa reflexão, eu falo muito de pirâmide social, mas tem aí essa pirâmide do ódio criada pela Marina Catassi, que é uma comunicadora visual, jovem, muito jovem ainda, e ela deixa muito explícito, né, o que significa essa pirâmide do ódio. E no topo dessa pirâmide tem uma das nossas maiores emergências, que é o genocídio, e que não está fora dessa discussão que fizemos aqui hoje no campo educacional. Como preparar os nossos jovens, crianças e jovens, para que se sintam seguros, para que se sintam capazes de circular no espaço geográfico e social onde eles vivem. Apenas dizendo para eles quem eles são e que suas identidades foram sim forjadas no racismo, mas que elas podem se dar num outro formato de aquilombamento, de escrevivências reais. E, nesse sentido, violência motivada por preconceito, discriminação, atos preconceituosos e preconceitos de modo geral são conceitos que precisam ser extrapolados por todos nós em entendimento do conceito, mas como eles operam. E, mais do que isso, como eles se atualizam constantemente. Hoje em dia, o racismo não é só praticado por aquele que diz você é um macaco. Ele se dá de várias formas. E a gente precisa lê-los com a mesma dignidade que a gente quer eliminá-lo. Pode passar? E aí aqui eu apresento, para finalizar, algumas propostas de temas, né, que são temas estratégicos para manter a pauta em dia. E quando eu digo de manter a pauta em dia, é ter um currículo que consiga, em todas as suas áreas de conhecimento, pautar essa discussão. E que, na verdade, a gente tire debaixo do tapete determinados conceitos que estão lá guardadinhos, que nós já sabemos sobre eles e como eles funcionam e operam, e que a gente tenha transparência para tratar de todos eles nessa seara educacional. Eu vou ficando por aqui e já vou agradecendo para a gente ir para o nosso bate-papo, que é a melhor parte do evento. Obrigada. Professora Yara, nossa, eu estou aqui até meio sem ar aqui, né? Com tanta informação, tanta pauta para reflexão. Na verdade, todo regime autoritário, né, e o colonialismo, ele talvez tenha sido a experiência mais autoritária que a gente já teve no planeta. Ele busca calar as populações, né? Silenciar completamente. Isso ocorreu
em relação aos nossos indígenas. Eles foram simplesmente apagados da nossa história, sua língua foi apagada, sua cultura foi apagada. Mas existiram, né? Ainda temos 305 etnias no país hoje. Isso também aconteceu na América Latina, com os povos que existiam aqui. Para vocês terem uma ideia, do nosso currículo, a gente estuda reis dos países europeus que dizem pouco para nós, mas a gente não conhece absolutamente nada das grandes civilizações que havia aqui no território latino-americano quando da chegada, da invasão europeia. E em relação à população negra, né, que foi trazida à força para o nosso território, também existe um silêncio absoluto, como você bem frisou, e um silêncio, inclusive, documental, né, já que assim que foi declarada extinta a escravidão, houve um movimento para se queimar os documentos relativos a isso, né? Então, quer dizer, hoje existe uma dificuldade muito grande de se obter dados, informações fidedignas sobre esses 300 e tantos anos em que o racismo foi uma tragédia cotidiana aqui no nosso país. Mas esse eurocentrismo ainda continua, né? Assim, essa visão eurocêntrica, esse discurso único, né? Assim, nós ainda somos extremamente distantes da realidade, da nossa realidade mais genuína. E tem uma das participantes, Simone Araújo, que fez um comentário que me marcou muito. Ela falou: é assustadora a nossa ignorância sobre tal realidade em nossa história. E é verdade, nós somos muito ignorantes sobre a nossa própria história, sobre a história, né, da nossa América Latina também, sobre a história dos povos originários do nosso país, sobre a história da escravidão. Então, eu gostaria só de propor um acréscimozinho assim, a uma parte da sua fala, quando você diz que a gente precisa, se a gente quer de fato, né, se postar contra o racismo e a favor de uma educação antirracista, a gente precisa se assumir racista. Mas eu acho que, além disso, a gente tem que se assumir ignorante e buscar conhecer melhor a verdade nua e crua da nossa história. Bom, eu passo, então, as perguntas. Nós fomos um pouquinho além do tempo, mas, assim, óbvio que valeu demais a pena, né? Essas falas foram riquíssimas. Vamos, então, a algumas das perguntas. Bom, a primeira delas, que eu gostaria de fazer para Ana Lúcia, é a seguinte: em decorrência do racismo secular e estrutural, as escolas privadas brasileiras são, em geral, escolas brancas. Como realizar uma educação antirracista em um ambiente que carrega essa distorção? Ou seja, escolas em que praticamente a totalidade dos alunos são brancos. Como realizar uma educação antirracista sem ter a possibilidade de vivenciar a companhia do outro? Estão me ouvindo? Sim. Eu creio que é fundamental a gente começar... Assim, eu acho que a professora Yara trouxe um rol de possibilidades, né? Mas eu creio que é fundamental a gente começar nas coisas mais básicas. Por exemplo, eu sou da área de língua portuguesa, né? Trabalho com linguagem. Como é que a gente ouve algumas palavras, algumas expressões e se acomoda nela? Por exemplo, incluído e excluído. A gente sempre ouve essas expressões. Eu creio que é fundamental a gente abrir essas caixas, né? E abrir a partir da nossa vivência no cotidiano. Por exemplo, se você estiver numa escola
provavelmente assim, de classe média, você sempre vai ter uma trabalhadora doméstica. Sempre. E, não raras vezes, nas nossas casas, nos nossos apartamentos, a gente tem um quartinho dos fundos, um quartinho de empregada. Então, eu creio que quando a gente começa a pensar, sabe, nessa chave de inclusão e exclusão, a gente vai começar a olhar o cotidiano e começar a questionar esses conceitos. Quem está incluído? Não é? Então, provavelmente, quem é proprietário desse imóvel é quem está incluído, mas você quer mesmo continuar vivendo nessa sociedade, né, onde alguém dorme no quarto dos fundos e muitas vezes não senta à mesa com você? Eu costumo dizer muito que não é que a gente não vive essa situação, a gente vive, não é? Você vive esse outro. E muitas vezes nós temos de pensar, se nós estamos chamando o outro de outro, nós vamos pensar quem é que ocupa esse lugar do centro, né? Então, eu creio que hoje, além de discutir a questão do racismo estrutural, né, e pensando esse racismo estrutural somente a partir do negro, nós precisamos discutir o que é ser uma pessoa branca no Brasil. Essa é uma discussão muito pouco feita ainda. E nós temos autoras incríveis, como Maria Aparecida Cida Bento, que é do CERT, né? Eu acho que é uma das primeiras a discutir essa noção do pacto narcísico, né? Eu vou me manter nessa estrutura, porque é essa estrutura que me sustenta como pertencente aos grupos de privilégio. E tem uma outra autora também que é muito importante atualmente, tem vários, né? Mas uma outra autora muito importante de se ler é Lia Schumann, né? Lia é uma estudiosa branca, judia, e é muito interessante ouvir a Lia falando, porque a Lia fala para pessoas brancas. E eu acho incrível quando a Lia diz assim, gente, nós brancos, nós percebemos quando nós fazemos tal movimento, nós percebemos. Então, eu acho que esse é o momento também de buscar autores, estudiosos brancos, que são antirracistas e que fazem esse estudo, né? Porque é óbvio, eu e Yara, nós conversamos muito melhor, não é? Mas quando estamos eu, Yara e Lia Schumann, nós vamos ter outras oportunidades de ver as pessoas brancas apontando para as pessoas brancas o que é ser branco. Um outro aspecto importante, eu tenho discutido com algumas escolas particulares, é interessante pensar a rede que sustenta uma escola. Quem são os seus porteiros? Segurança, merendeira, vendedores, prestadores de serviço. Quem são bolsistas? Como se mantém ou não os bolsistas dentro da escola? Não raras vezes, bolsistas são filhos ou filhas de funcionários, funcionárias, e é interessante a gente começar pela própria escola. Como vivem bolsistas dentro das escolas particulares, né? Eu poderia indicar para vocês aqui um material belíssimo, o Hércules conhece muito, né? Que é o Indicadores de Qualidade na Educação e Pensando Questões Raciais, que, assim, muitas vezes as escolas, as instituições dizem assim, a gente não sabe olhar. Então, quando nós estamos pensando nessa educação antirracista, um dos primeiros aspectos, que é um dos primeiros indicadores, a gente fala sobre a distribuição de afeto. Como as pessoas se tratam e se olham nesses ambientes, né? E, por fim, eu creio que um outro aspecto bastante interessante para a gente pensar as escolas, né? Geralmente, as escolas particulares,
elas não têm só grupos brancos. Não tem só grupos. Você tem pardos e pardos que têm as famílias sendo trabalhadas para ser um pardo negro ou um pardo embranquecido. Não é? É interessante pensar como se dá a frequência nas festas para além da escola. Então, eu só depois de muito tempo eu fui perceber que na segunda-feira eu não conseguia participar da conversa do meu grupo de colegas. Por quê? Porque eles tinham se frequentado no final de semana. Eu não. Né? Então, tem alguns aspectos muito sutis e eu creio que esses aspectos, para além de currículo, né? Para além de pensar a valorização, é pensar as relações cotidianas. Né? E aí é preciso uma sensibilidade, uma sensibilização. Eu mesmo fiquei assim muito perplexa com a apresentação da professora Yara Viana, porque eu, como uma mulher negra, né, que empilho diplomas, que essa é uma das estratégias, né, da gente brincar de tentar escapar do racismo, eu fico impactada quando eu vejo essas imagens, não é? Quando eu vejo uma polícia jogar um spray de pimenta numa criança de 6 anos. Eu que vivo isso. Eu imagino, né, que essas imagens elas são importantes. Quando você amplia, porque a Yara ampliou. Eu vejo isso todos os dias, mas a Yara ampliou, ela colocou na minha frente. Então, eu queria trabalhar com imagem, é muito importante. Né? E pensar muito essa ambientação. Quais são as imagens que tem na sua escola? Eu, por exemplo, eu vejo os corredores da minha universidade, gente, só tem quadro eurocêntrico. Só tem quadro, imagens eurocêntricas, e olha que eu estou em Salvador. Então, é preciso pensar, reeducar esse olhar, né? Pensar essas minúcias do cotidiano. E aí, claro, nós vamos pensar currículo, enfim, mas pensar essas atitudes, né? Esses elementos muito pequenos do cotidiano. Eu acho que Desculpe. É um caminho. É isso. Muito obrigado, Ana Lúcia. Muito bom. Interessante essa ideia de também refletir sobre a branquitude, né? Porque quando você pensa na branquitude, também você pensa no outro lado. Muito interessante. Professora Yara, eu tenho uma pergunta aqui que apareceu, aliás, 2 perguntas que apareceram 2 vezes, então as pessoas devem estar muito aflitas para ouvir a resposta. Eu vou fazer as 2, talvez você possa conseguir responder as 2 de uma vez só. E eu vou ver se a gente consegue, são um pouco mais de 20 para as 9, eu acho que a gente poderia ficar talvez mais 10 minutos, é possível para vocês? Sim? Para a gente ver se a gente consegue atender um pouco mais das questões colocadas aí pelos participantes. Bom, uma delas é, diante dos desafios da diversidade, qual o papel da gestão escolar? Teve uma... então, foi 2 vezes que apareceu com um pouquinho de diferença, mas essa pergunta. E a gestão escolar? O gestor escolar, qual que é o papel dele? E essa outra pergunta que apareceu 2 vezes foi, eu gostaria de perguntar o que é apropriação cultural. Se seria errado brancos dialogarem sobre racismo ou exaltarem a cultura negra? Opa, perguntas interessantíssimas, gostei das 2. Muito bom. Que bom, a gente deve ter gestores aqui na sala conosco. Eu acho que um dos principais desafios para um gestor educacional hoje, independente, né, das modalidades e etapas de ensino que ele atenda, é olhar para o seu plano de ação de gestão. É o primeiro ponto, eu acho que é o primeiro documento orientador, que é aquele plano de ação de gestão que ele organiza, que ele vai dizer quais serão as diretrizes para conduzir o trabalho educacional. Neste primeiro plano de ação, ele já tem que se provocar. Poxa, eu tenho professores nas suas caixinhas, nas suas licenciaturas. Todos eles vieram com seus saberes encaixotados
em português, matemática, geografia e história. O maior desafio para um gestor hoje, se tornar de fato um gestor que produza uma educação antirracista, é ele solicitar que esse seu quadro funcional de professores, de educadores, abram essas licenciaturas para áreas de conhecimento. E isso aqui, eu acho que, assim, quem sou eu para falar sobre isso? Porque a Escola da Serra tem essa experiência e trabalha com essa experiência de forma muito brilhante. Porque quando eu trago o sujeito, o estudante, para o centro, e aí é um desafio muito grande, é muito mais cômodo, e eu que já fui gestora de escola, é muito mais cômodo para nós gestores manter a funcionalidade das coisas nos moldes encaixotadinhos, nos seus quadros de horários, tudo certinho, fica fácil para organizar. Trabalhar com a diversidade pressupõe desorganizar, é uma desorganização arrumada e necessária. Porque, como eu disse na minha apresentação, se eu não vivo a diferença e a diversidade, eu continuo na manutenção de uma escola que é racista, de uma escola que é opressora, de uma escola que não permite que seus sujeitos, estudantes e educadores se apresentem como são, porque eles acabam seguindo algo que está prescrito. Então, eu acho que uma das maiores possibilidades para se tornar uma escola diversa é abrindo o projeto político-pedagógico democraticamente, construindo com professores e comunidade escolar os caminhos e a realidade histórica daquela escola onde ela está situada. Toda escola tem uma comunidade escolar. É preciso que o gestor conheça a comunidade escolar ao qual ele atende, conheça o seu público atendido e, a partir daí, construir o seu projeto político-pedagógico. Então, são duas dicas fundamentais: conhecer a sua comunidade e, a partir dela, construir, mas construir coletivamente com sua comunidade escolar, extrapolando as licenciaturas, tentando produzir conhecimento e trabalhar com os estudantes por área de conhecimento, onde professores de diferentes disciplinas consigam desenvolver projetos coletivamente. Isso é materializar a diversidade. Muito bem. E a outra pergunta, se seria... Se seria apropriação cultural? Repete para mim, Sérgio. Só um segundo, por favor. Gostaria de perguntar o que é apropriação cultural e se seria errado que brancos dialoguem sobre racismo ou exaltem a cultura negra. Aí tem depois, assim, a mesma pessoa complementa. O que um branco pode exaltar a cultura negra sem que isso seja considerado exploração? Oba, fundamental. Primeiro, é importante a gente definir o que, principalmente, o movimento negro conceitua, né, sobre apropriação cultural. A apropriação cultural consiste em adotar elementos específicos de uma outra cultura fora do seu específico contexto e significado. Ou seja, eu vou usar aqui como exemplo o uso do turbante. O turbante, que é um elemento, um adorno de cabeça muito utilizado pelas mulheres negras, escravizadas ou não, e hoje muito utilizado também como um adereço de resistência e de respeito e reverência à ancestralidade africana, tem uma simbologia muito importante e potente para a população negra. Quando uma mulher branca quer fazer uso do turbante, ela pode fazer uso do turbante, desde que ela compreenda o significado do turbante, que é aquilo, Sérgio, que a gente falava sobre entender as histórias, diminuir a nossa ignorância. Então, se a população branca tem o interesse e conhece, reconhece quais são os arquétipos culturais e sociológicos da população negra, isso não tem nenhum problema, isso não é uma apropriação cultural indevida, né? Então, essa cisão é que muitas vezes separa, né, as discussões entre brancos e negros, e brancos às vezes ficam acanhados, tímidos, e preferem, de fato, se silenciar, ao invés de ir para o enfrentamento, né, ir para a defesa. Tem usado muito, inclusive, assim, não é o meu lugar de fala, então eu não quero estar aqui nesse lugar, muito antes do contrário. A gente precisa romper com esse cenário que é violento também e entender que este conceito de apropriação cultural ele pode ser paralisante e ele pode causar mais danos para a população negra do que a gente imagina. Porque somar forças é exatamente a população branca, como a Ana Lúcia disse,
em sua branquitude, reconhecer, entender quais são os danos dessa branquitude e falar sobre ela. Então, se eu tenho uma pessoa branca que está narrando ou culturalmente utilizando alguns equipamentos, instrumentos da população negra, se ela sabe narrar e dizer a real história sobre esses símbolos, ela está autorizadíssima a fazer uso disso. E aí sim, não é uma apropriação cultural. Mesmo porque, Sérgio, a gente sabe que a cultura brasileira traz a marca muito forte da nossa ancestralidade, da nossa identidade, e tem um legado muito forte. E esse legado, ele perpassa todos nós, todas as nossas formações, as nossas famílias, e assim sucessivamente. Então, e precisa ser vivenciado por toda a nação. Quando você pergunta para a Ana Lu, as escolas privadas, com estudantes, em sua maioria brancos, eles precisam vivenciar essa diversidade. E aí é incutindo, enquanto sistema de ensino, a obrigatoriedade do trabalho, da educação para as relações étnico-raciais. Obrigado. Eu me lembrei aqui que nos Estados Unidos, na década de 70, houve uma operação gigantesca no país inteiro, chamada busing, em que o governo obrigou, né, assim, as escolas que eram somente brancas e somente negras, né? Então, como parte né, assim, das ações afirmativas para poder quebrar isso, durante muitos anos, obrigatoriamente alunos de escolas negras eram transportados, né, nos ônibus escolares para escolas brancas, para quebrar e para forçar a existência de escolas multirraciais, né? Claro que houve uma gritaria, uma resistência danada, mas foi feito e me parece que foi uma ação bastante importante, né, no processo de busca, né, de enfrentamento ao racismo nos Estados Unidos, né? Eu acho que é isso, né? A gente tem que buscar realmente formas, né, de que os nossos jovens, mesmo aqueles que não têm a oportunidade da convivência, né, com o outro, que eles possam, de alguma forma, né, que a escola possa, de alguma forma, criar essas oportunidades, né? Se não é natural, mas a escola pode, talvez, pensar em formas, né, de os nossos alunos saírem dessa bolha tão nada a ver, né? Tão nada brasileira, inclusive, né? Ó, Exatamente. eu vou fazer agora uma pergunta, mas tipo aquele negócio assim de responder com 3 palavras, tá? Porque eu ainda tenho que apresentar o trabalho da Maiara. Então, assim, uma pergunta para a Ana Lúcia para encerrar e uma pergunta para a Yara para encerrar, para responder assim, pum, 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 com precisão aí, ó. Perguntas colocadas aqui, ó, e são parecidas, inclusive. Uma delas fala assim: apesar da Lei 10.639, ainda não há uma efetiva abordagem do estudo da cultura afro-brasileira na escola pública de Belo Horizonte. Como mudar esse cenário? E já vou fazer a outra para a Yara. Yara, porque aí uma pode falar em seguida da outra. Gostaria de saber o motivo de o Enem deste ano ter um número tão baixo de pessoas negras inscritas. Seria um reflexo do Enem com cara do governo? Pois não, vamos lá, Ana Lúcia. Eu creio que a implementação ela está em curso e nós temos muitas professoras, muitos professores que conseguiram, né, e gestores, usufruir das políticas públicas dos últimos tempos. Eu conheço muito, né, BH, enfim, mas a gente sempre tem que pensar que nós estamos num processo, né, de recrudescimento e de retrocesso. Então, há necessidade de continuar esse processo de formação continuada, né, de professores e professoras, e eu creio que é fundamental a gente ouvir as juventudes, ouvir os estudantes. Eu creio que boa parte desses estudantes nos ensinam, né? Então, eu creio que pensar essa ideia da comunidade educativa é fundamental para que a gente se coloque nessa roda de aprendizagem e avance na implementação da 10.639. Obrigado, Ana Lúcia. Vamos, Yara.
Pegando um ganchinho aí na pergunta da Ana Lu, que eu adorei, eu acho que é importante a gente lembrar que nas escolas públicas de Belo Horizonte, estaduais, a gente tem a instituição de núcleos de iniciação científica no ensino médio, que são os núcleos que a gente tem chamado de Ubuntu Nupeias, né? Núcleos de estudos africanos, afro-brasileiros e da diáspora, que é justamente para eliminar esse silêncio e fortalecer jovens negros, principalmente, para adentrarem nas universidades. Então, já emendando para responder a minha pergunta, vapt-vupt, Sérgio, é dizer que esses estudantes, a gente está com uma leva aí de jovens negros, no ensino público principalmente, muito mais atuantes e politizados, questionando, sendo militantes, não na nossa época, né, Ana Lu? Não no formato em que a gente fazia militância, mas num outro formato, nas redes sociais, sendo influências digitais, com um desenho muito interessante, em que, inclusive, nós, né, de outras gerações, precisamos nos apropriar desse formato de militância que esses jovens estão nos apresentando agora. E, nesse sentido, a diminuição do número de inscritos negros no Enem tem uma relação, já nesses últimos anos, com o desmonte do governo federal. Está claro isso para a gente, né? A própria impossibilidade de colocar questões da diversidade no Enem, com aquele monte de servidores pedindo a sua exoneração, tem muito a nos dizer. E, com isso, tem uma sociedade inteira acompanhando todos esses cenários, todos esses silenciamentos, né? E é claro que jovens negros, na verdade, atuantes dessa política, eles vão fazer motins para que, de fato, isso não seja posto como está sendo posto agora. Então, tem fatores sociais e econômicos, mas tem também um posicionamento, é o que eu acredito, tem um posicionamento implicado da juventude negra, principalmente aqui em Minas Gerais. A gente percebe nos grêmios estudantis, eu que acompanho alguns grêmios, um posicionamento muito forte em relação ao governo que está aí e ao que está desenhado para o nosso país. Nossa, muito obrigado. Gente, esse encontro foi não, está sendo maravilhoso, viu? Nossa, muitíssimo obrigado a vocês, né, por trazerem tanta coisa bacana para a gente pensar. Eu vou chamar agora a Maiara para nos mostrar o trabalho que ela vem fazendo aí nos bastidores. Aproveitar também para agradecer toda a equipe da Escola da Serra e dos nossos parceiros que ajudaram e que trabalharam muito para poder viabilizar esse evento. A todos eles aí de coração, um agradecimento assim, muito, muito de coração. E eu queria também lembrar que, se algum dos participantes precisar de uma declaração de participação, é só nos mandar um e-mail solicitando, tá? A gente só manda sob pedido, mas é só tranquilo, é só mandar falar que quer. Todos receberão o trabalho da Maiara, como receberão também o link com a gravação do evento, né? Caso queira compartilhar com alguém, ou então voltar para rever alguns pontos, e são tantos os pontos interessantes, né, que a gente teve aqui hoje. Muita coisa para a gente voltar e rever. Então, vamos lá, Maiara. O que você produziu aí para a gente? Vocês falaram muita coisa legal. Eu quero até colocar mais coisa ainda. Vocês estão vendo aí? Sim. Vocês falaram muita coisa legal. Eu saí anotando no caderno, tenho que rever tudo para colocar todas as falas. Mas está aqui um pouquinho, eu quis representar alguns pontos importantes que vocês falaram. Colocar bastante cor, já que a gente também conversou bastante sobre diversidade no dia de hoje. E eu estou muito feliz de ter participado da conversa. Escutar vocês foi uma honra, assim, aprendi muito. Estou muito feliz. Gente, obrigado aí a todos os participantes também que estão aqui com a gente segurando. Quase ninguém saiu, né? Pouquíssimas pessoas saíram, todo mundo segurando aí até quase 9 horas da noite. A gente passou um tanto, mas se passou é porque tinha muita coisa importante para a gente, né, escutar, para a gente pensar, né? E eu tenho certeza que ninguém se arrependeu. Gente, muitíssimo obrigado. Obrigado a todos vocês, palestrantes, Maiara, organizadores e participantes. E lembrem-se, outros seminários de experiências inovadoras em educação virão, sempre com temas muito interessantes e sempre com um alto nível, né, de palestras, com pessoas extremamente capacitadas para discorrer sobre cada tema. Valeu, gente, um ótimo fim de semana a todos. Um abraço, tchau.